Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje, quarta-feira, dia de nosso jardim, como você está vendo aqui, e nós vamos aprender tudo sobre os arranjos botânicos nesta quarta. Além disso, nós teremos um bate-papo super importante sobre a relação da psicologia com a adrenalina. O que será que levam as pessoas a buscarem por esportes radicais? E no artesanato, nós vamos aprender a fazer um lindo avental de juta. Tem dúvidas sobre os temas do dia? Quer fazer algum comentário sobre os nossos assuntos? Quer fazer algum relato? Você já pode participar do nosso programa com as suas mensagens para o nosso WhatsApp, DDD 11 3337 5886. Número aparecendo aí na sua tela para que você participe do nosso programa. É sempre uma honra contar com a sua participação. Lembrando que você também pode acompanhar os nossos conteúdos ao vivo lá no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também o meu perfil lá no Instagram, que é o @mariaclaraleite.tv. E como você pode ver, a gente começa com Nosso Jardim. Roda a vinheta. Hoje aqui em nosso estúdio está Milena Saiber, que é paisagista e designer botânica. Tudo bem, Milena? Vou te beijar aqui, ó, atrás da mesinha. Muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Prazer te receber, te conhecer e conhecer seu trabalho, que é lindíssimo, viu? Amei cada um dos arranjos que você trouxe aqui pra gente. Obrigada. Eu fiz todos. Milena, até pra gente começar e te conhecer um pouco melhor, queria que você contasse a sua história como paisagismo, né? A sua história com o designer botânico. E o que é isso e qual a diferença para os arranjos florais? Bom, a minha história no paisagismo e no design botânico é um tanto quanto recente, se a gente for parar para avaliar, porque eu sou engenheira química de formação. Eita. Tive 10 anos de carreira na área de petróleo e gás, né, trabalhei embarcada. E aí, há alguns anos atrás, querendo dar uma mudada de vida, querendo, né, cuidar um pouco mais da vida pessoal, já cuidava das plantas como um hobby, como saúde mental, uma distração para poder, né, sobreviver ao caos da vida CLT. Acabei largando tudo e vim para São Paulo. Comecei a trabalhar como designer botânica, me estudar, me especializar para seguir como paisagista e jardineira. Olha só, gente, então quer dizer, mexer com plantas, flores, realmente faz muito bem para a saúde mental. Faz muito bem, é um alívio. Botar a mão na terra é terapêutico, né? Como as pessoas costumam dizer. Isso. E qual a diferença quando a gente fala de arranjo botânico para arranjo floral? Os arranjos florais são mais conhecidos como aqueles arranjos de flores de corte. Então, que você prepara o arranjo com todas as plantas e as flores cortadas, e aí tem uma estrutura, você vai montar, mantém em água. Os arranjos botânicos, as plantas são plantadas. Então, estão todas na terra, num vaso. E, então, assim, se você comparar a durabilidade de um arranjo botânico com um floral, o botânico tende a durar muito tempo. Se você tiver os cuidados corretos de luminosidade, irrigação, pode durar meses, né? Ou, assim, com o tempo, uma plantinha cresce mais, outra cresce menos, faz uma manutenção no arranjo e ele vai continuar ficando bonito por muito tempo. Então, essa é a grande diferença entre um arranjo floral e um arranjo botânico. A ideia é justamente misturar espécies em um mesmo vaso, certo? Certo. Com uma atençãozinha. Sim. A gente tem que procurar as plantas que gostam das mesmas coisas. Eu não posso colocar uma planta que gosta de muito sol e pouca água, Sim, com uma planta de sombra ou meia sombra e que precisa de muito mais água. Ou seja, a gente precisa entender se elas realmente vão viver em harmonia. Exatamente. É um mini jardim, né? Os arranjos também são conhecidos como mini jardins. Você vai fazer um paisagismo, uma jardinagem em uma pequena escala. Então tem que ter toda a preocupação em escolher as plantas corretas para elas viverem bem, em harmonia, em paz. É isso aí. Começamos pela escolha do vaso? Sim. A escolha do vaso pode ser feita assim, estilo, né? Principalmente. A gente tem uma variedade imensa, como a gente pode ver aqui, de cor, de estilo, de textura. Tem os mais rústicos, tem os mais chiques, né? E tamanhos variados. Mas existe uma grande diferença, né? A maior de todas, que interfere muito no cuidado da pessoa, principalmente quem está começando nesse mundo, que é a escolha entre um vaso ou um cachepô. Você sabe a diferença de um vaso e um cachepô? Olha, o cachepô, você entra com o vaso no cachepô, né? Já tem um outro vasinho ali. Na verdade, eu uso o cachepô plantando as plantas, mas então a grande diferença é que
o vaso tem um furo e o cachepô não tem. Isso. Então, na hora da rega, faz grande diferença você ter um arranjo num vaso ou num cachepô. Isso vai mudar bastante na hora dos cuidados da rega para não matar as plantas afogadas. Posso pedir para você comentar um pouquinho sobre como você montou, né, cada um desses arranjos, onde eles podem ser colocados ali no ambiente de casa, como cuidar de cada um deles, por que você colocou tais plantas juntas nesse vaso? Pode ser? Vamos lá. Ó, eu vou te passando de um a um, pode ser? Tá bom. Então, assim, esses arranjos aqui de trás, esse daqui, são arranjos de plantas que gostam de sombra e meia sombra. Eles vão ser ideais para ficar mais dentro de casa, para colocar numa mesa, num cantinho. Não pode ter um breu total, não pode ter um escuro, né? Precisa de um pouco de iluminação. Quanto mais iluminação, mais elas vão ficar longevas. Mas elas ficam muito melhor dentro de casa do que as suculentas, por exemplo, algumas suculentas. Tá. Certo? Então, aqui a gente sempre vai escolher plantas que ornem, né? Aí vamos lá, a composição das plantas, né? A gente vai fazer a composição, a combinação de cor, de cores que se combinam, estrutura da folha, né? Para quando você olhar, te passar uma sensação de harmonia mesmo. Beleza, né? A gente quer algo para poder enfeitar um espaço, um cantinho. Então tem todo um olhar, assim, bater o olho e entender o que funciona com o quê. Nem sempre a gente consegue logo de cara, né? A gente tem às vezes umas opções, bota uma, não ficou legal, coloca outra. Então, às vezes, a gente tem um mesmo vaso com composições completamente diferentes. Você pode ter um mesmo tipo de vaso com ideias completamente diferentes de arranjo. Mas mudou bastante a textura, aí ó, aqui a gente tem as alturas. Exatamente. Tudo isso é observado. No paisagismo, em grande escala, como em pequena escala, a gente tem que ter diferenças de volumetria, né? Faz diferença se você for colocar um arranjo no centro da mesa, que todo mundo vai olhar ao redor. Né? Então, você ou num canto. Ou num cantinho, que aí você pode deixar ele, né? Só a frente vai importar mais. Mas sempre tem que ter um acabamento, né? A gente faz um acabamento com casca de pinos ou com pedrinha ali nas suculentas. Então, assim, a gente faz essa composição. E tem uma questão muito legal, que é bom a gente prestar atenção, quando a gente trabalha com flores, né? Que é entender que em algum momento as flores vão morrer, elas não duram para sempre. Mas o restante do arranjo continua. Então a gente prestar atenção também na folhagem que cada flor tem, né? Você vai imaginar esse arranjo aqui, depois de um tempo sem essas flores, ele vai continuar com uma volumetria, ele vai continuar, né, com as folhas verdes bonitas, e as folhas, por exemplo, da gérbera tem, né, todo um detalhe, tem um movimento, um balanço. Tá. Antes da gente falar desse daqui, eu queria que você falasse dos cuidados desse aqui só. Tá. Tá? Então você falou que a gente pode colocar num lugar meia sombra, ou um lugar onde apareça ali o sol, pelo menos que bata alguma luminosidade. Então pode ser no centro de uma mesa. No centro de uma mesa. Como é que a gente rega? Como é que a gente cuida? Já vamos pra rega? Sim, só desse daqui pra gente poder ir pros próximos, né? Tá. Pode ser? Pode ser. Um de cada vez? Um de cada vez. Então, assim, esse daqui é um vaso que tá num cachepô, certo? Então, a gente tem que lembrar que quando for regar, a água não vai sair por baixo. Qual que é o segredo de qualquer planta? Arranjo, não precisa ser arranjo. Rega tem que ser abundante até a água sair por baixo. Só que não tem por baixo. Então, como é que a gente faz? Vamos lá, deixa eu pegar aqui para poder não fazer bagunça aqui na mesa. Ah, você trouxe aí utensílios para nos ensinar nessa rega. Posso te ensinar com outro arranjo? Porque esse aqui já está bem úmido. Você pode pegar aquele do vaso rosinha? A esse técnica aqui? é a mesma, não vai fazer diferença, tá? Bora. Esse também é um cachepô, também não temos furo no fundo. Tá. Então, a gente vai simplesmente, ó, regar bem, a gente vai molhar. Os vasos, os arranjos, quando são feitos em cachepô, a gente tem que tomar bastante cuidado de fazer uma drenagem no fundo do vaso. Então, esses que não tem furo, eu tenho sempre cuidado de colocar uma camadinha de drenagem, pode ser argila expandida, eu uso muito isopor, bandejinha de isopor para reaproveitar. Sim. Eu boto uma manta e aí você começa o arranjo. Porque essa drenagem lá no fundo vai ser uma reserva de água, né? Tá. Se você exagerar um pouco na água e não tirar todo o excesso, essa água não vai ficar na raiz. Então, não vai apodrecer a raiz da planta. Então, é como se fosse uma segurança, uma pequena segurança ali no fundo para poder não apodrecer as plantas. Então, rega bem, pode molhar sem dó, assim, né? Você não tem como controlar quanto de água que ela vai precisar. Regou toda ela todinha. Espera, assim, aqui a gente não vai esperar muito, mas dá para esperar uns 20 minutinhos, meia hora, para poder a planta absorver bem a água. E agora, sem medo. Sem medo. Não vai desmontar o arranjo. A gente vai tombar o arranjo. É mesmo? Sim, senhora. A água vai escorrer para a lateral e vai sair e o arranjo vai ficar intacto. Então, a gente faz aqui, ó. Segura, bota a mãozinha aqui, virou o arranjo e, ó,
a água saindo, o excesso de água. Então você Olha. garante que toda a água que foi para o fundo do vaso não vai ficar acumulado e estragar as plantas. Ó, deixa Olha que ele um importante, tempinho, ó, o arranjo não gente. Eu desmonta. não sabia disso, não. É que lá em casa é tudo vaso. O arranjo foi feito para ficar no lugar, mesmo fazendo isso, né? Você vai deixar ele aqui. E aí, quando sair todo o excesso de água, virou e deixou. Como saber se está na hora de regar? Esse é um ponto importante, que é bem legal também da gente descobrir. Palitinho. Palitinho. Tô vendo já o palitinho aqui. Já sabe. Então, já passo essa informação? Não, imagina, pode ter muita gente que está acompanhando a gente e não conhece a então, regra. a gente faz a regrinha do palitinho. Pode ser um palito de dente, pode ser até o dedo, tá? Quem não tiver palitinho, você vem aqui na partezinha de cima da terra, esfrega o dedo. Se ele sair limpo, tá na hora de regar. Se sair úmido, não precisa regar. E é a mesma coisa do palitinho. A gente acabou de regar, enfiou o palitinho, tirou, ó. Tá bem molhada a terra, não precisa... Vou pedir pra você manter aí, pra gente mostrar. Pode ficar aí mesmo. Ó, tá bem molhado o palitinho, então não precisa regar. Mantém aí, Milena, mantém aí. Desculpa, perdão. Boa. Aí, gente, ó. Olha como ele sai sujo. Bem molhado. Se a gente pegar um arranjo que não foi molhado recentemente e enfiar o palitinho aqui, esse aqui não olha. Esse daí não foi molhado recentemente. É que eu peguei o palito. Desculpa. Ele tende a sair mais seco. Aí você vê que não tem água. Ele tá sujo, mas é um sujo sem água. Sujo seco. Um sujo seco. Terra seca. É isso aí. Então, esse é o segredo para saber a hora de regar. Ótimo. Tanto faz se for vaso ou cachepô. Já fala um pouquinho desse arranjo. Aí a gente tem umas florzinhas. A gente tem uma orquídea, uma micro-orquídea, uma coisa linda. E aqui a ideia é a mesma, né? Essa orquídea vai ficar linda, vai ter esse detalhe das flores. Aqui a gente tem umas flores, muitos botões que vão virar flores, né? E depois que a orquídea perder as flores, a gente continua com cuidado, porque ela pode voltar a ter flor no futuro, né? Mas a gente vai ter ainda um arranjo com essa amaranta, não sei se vocês conhecem essa amaranta, é tão nativa, olha o fundo da folha. Olha que linda. Olha o fundo da folha dela. Linda, perfeição, né? É um desenho olha assim, lá, gente. Olha pra isso, o fundo é escuro. Muito linda. A frente é mais esverdeada. Colorida, né? É linda. Bem colorida. Né? Com uma renda. Então, assim, flores dão um diferencial, mas não são o único detalhe do arranjo. Não, pelo contrário. É só um brilho a mais. É só um brilho a mais, é só um tchan, né? É isso aí. Um negocinho. Você falou dessa daqui, que tem a Gerbera. É bem conhecida a Gerbera, né? Pra você comentar um pouquinho. Eu vou até contar uma história, que esse arranjo, foi um pouco na correria, esse vaso que estava na casa da minha sogra, eu dei de presente para ela no Natal do ano passado, um arranjo, que foi um arranjo bem temático, assim, um arranjo mais, tema natalino, né? Tinha aquela flor vermelha, que eu já esqueci o nome, específica de Natal e tal, enfim. E 6 meses depois, eu peguei o vaso com ela de ontem para hoje, ele estava, né, bem acabadinho. Então, hoje eu queria até mostrar, né, que tem assim, o mesmo vaso que você pode fazer com um tema mais natalino, você pode remontar, usar as plantas parecidas. Também tinha uma venca, também tinha o lírio da paz, que agora também não está florido, que é o lírio que já estava aqui, né, o lírio que tem aquelas flores brancas. Sim. E montar um arranjo, né, com mais uma flor que chama atenção, que vai dar Aí ela que inseriu... Essa flor ou foi não, você? eu peguei. Você que trouxe? Hoje eu fiz uma manutenção e trouxe uma nova opção. E ela vai ganhar depois de novo um arranjo. Aí, ó. A sogrinha vai restaurada, hein, sogra? A Exatamente. sogra deve gostar, né? Aí pode pegar de 6 em 6 meses para fazer a restauração. Isso. Já fica essa dica, exatamente, né, sogra? A sogra agradece. Esse aqui também eu vou mostrar que é um que foi feito na mesma época. E você quer restaurá-lo, né? A gente tem alguns minutinhos, dá tempo? Vamos tentar. A gente tem uns 7 minutinhos. Se não der, a gente eu posso só mostrar, então, como que seria. Tá. Então, aqui a gente tinha uma violeta. Então, quando eu fiz o arranjo, ela estava florida. Tá. Né? Então, a gente tem aqui as folhas da violeta, que são muito bonitas, tem textura, né? Então, a gente tinha uma composição de textura, com flor, com cor, mais assim, cingônio rosa, que tem essa cor que é muito bonita, ele brilha. Sim. Se você botar na luz, ele tem um brilho, assim, maravilhoso. E aqui tinha uma palmeirinha. Só que no lugar onde esse arranjo estava, tem gatos. Então, assim, tá tudo bem. O arranjo foi feito para embelezar, mas também para a natureza, para todo mundo conviver em harmonia, todo mundo junto, né? Então, assim, não tá belo, a gente pode simplesmente fazer manutenção e retransformar esse arranjo, deixar ele bonito novamente, né? Então, o que a gente pode fazer? Algumas plantas dão pra gente a opção de podar, né? Eu dou uma cortadinha aqui e, ó, a gente enfia ele de novo aqui. Usa o palitinho, o mesmo palitinho, faz um furinho.
E aí vai encaixando, ó. A gente vai tirando pedacinhos e fazendo de novo uma volumetria, né, com as plantas que a gente já tem. A gente tem a opção de aproveitar o que já tem, as plantas que aceitam esse tipo de corte, né? A gente vai fazendo aqui, ajeitando a planta. E na parte que não dá, essa daqui também, ela caiu, né? Ela estava mais alta. A gente pode também, ela aceita um corte, a gente pode cortar ela, ó. E replantar? E replantar ela aqui, ó, fazendo de novo uma volumetria, né? A gente vai... Depois eu ajeito direitinho, só para ter uma ideia, né? Então a gente recolocaria ela aqui, ou então até virada para cá. Tem que testar. É isso aí, gente. Ó, então as folhas já ficam mais para frente, né? E aí eu trouxe a mesma planta que tinha aqui, a gente desmonta, eu posso começar a desmontar? Sim. Sim? Deixa eu pegar aqui. Pode sim. A gente tira essa que tá meio xoxa capenga. Não tem muito segredo, tá, gente? Ferramenta, o que tiver. Eu sou a rainha da colher, não precisa de nada demais. Não precisa São os utensílios que você já tem na tua casa. Que tem em casa, o que der pra usar, o palitinho de churrasco, a colher. E a jardinagem tá aqui pra isso. Tá. Botar a mão na terra. Ó. Tirou do vaso, desculpa a bagunça. Fizemos uma bagunça, depois a gente organiza, né? E aqui a gente vai colocar. Você tirou um tantinho de terra aí, né? Até pra encaixar. É, faz um carinhozinho, sem maldade, só tira um excessinho. Tem um lugarzinho pra ela aqui, ó. A gente posiciona, dá uma apertadinha. Já vou pegar aquela que tava caidinha, que eu botei em cima. Vai encaixar mais um pouquinho aí. Encaixo ela aqui. E aqui eu volto com a terra que eu tirei do outro vaso. E preenche. E preencho. Deixa eu dar uma apertadinha com a mão pra ela ficar bem. Ó, caiu um pedacinho aqui, ó. Vou dar mais volume aqui pelo ladinho. Ó, já dá uma diferença. E aí a gente tem uma diferença de um arranjo que tava precisando de uma manutenção. Arranjo renovado, né, minha gente? Não tem a flor da violeta, mas ó, a gente continua com um arranjo bonito, com presença, com texturas. Uma e essa flor pode voltar, né? Se cuidando, um pouquinho de luz, toda a flor para poder, toda a violeta, orquídea para poder voltar a florir, um pouquinho de luz. O solzinho da manhã seria excelente. Botar na beira da janela, para você violetas na janela? Sim. Botar mais perto da janela ajuda a voltar a dar flores. E aí a gente falou da rega, você ensinou a rega aqui pra gente, trouxe dicas que eu não conhecia, inclusive, achei muito bacana. Que bom. E eu queria saber sobre adubo. Bom, adubo, assim, o arranjo vai funcionar como uma planta qualquer, né? Tá. Precisa sim, de adubação. Eu gosto muito de usar adubo... Ai, desculpa. Orgânico? Orgânico, isso. Que é o bocashi, eu uso bastante bocashi em todas as minhas plantas, certo? Para qualquer tipo de planta horta. Então, assim, uma colherzinha, adubou, regou uma vez por mês, geralmente. É bom sempre dar uma olhada no rótulo do adubo. De acordo com as instruções do fabricante. Mas não tem muito segredo. Da forma como você cuida da sua plantinha, da sua horta, do seu vasinho de planta, você vai cuidar dos arranjos. Eu acho que também é uma facilidade, né? Para poder fazer o cuidado geral de todas as plantinhas da casa. Sim, e aí a restauração ou renovação que você fez aqui nesses 2 vasos pra gente, é conforme a beleza da tua planta, que você olha ali e fala, acho que tá na hora de fazer aí uma reforminha. Ou tem um tempo que é bacana você dar uma mexida? Tempo é relativo, né? Porque vai depender muito do cuidado que você vai ter ao longo desse tempo. E tá tudo bem, né? Às vezes a pessoa quer um vaso, não tem tempo de cuidar, esqueceu de regar, morreu uma planta. Às vezes em 2 meses já acabou tendo algum acidente, não regou, morreu. Então, assim, em momento que achar que o vaso não tá mais bonito, não tá mais embelezando, né? Fazendo a função para a qual ele foi feito, a gente pode fazer manutenção. Quem consegue cuidar um pouquinho mais, consegue estender. As suculentas, né? A gente tem que isso que eu queria que você falasse um pouquinho. Eu comecei com elas. Porque tem cuidado diferente, né? Eu comecei com as suculentas. Foram Olha que lindo, minhas primeiras paixões. Tá a coisa mais linda, gente. Aqui tem uma bromélia. Então, assim, a gente coloca plantas que gostam das mesmas coisas, né? Sim. Então, as suculentas, elas têm um crescimento muito mais lento, né? Sim. Mesmo que tenha... que fique no sol, com os cuidados adequados, elas crescem muito mais devagar. Então, elas tendem a ter menos tempo de
o tempo maior para manutenção. Tá. Né? Ele demora um pouco mais para poder Olha, precisar tá de lindo, manutenção. parece uma mini floresta, né? É um mini jardinzinho. Olha que coisa eu gosto mais de botar linda. os detalhes, né? Você vê meus arranjos, tem sempre um detalhezinho de um galinho, pedrinhas. Eu gosto sempre de botar. Quase todos têm um galinho, assim, né? Uma marca registrada. Os galhos são os elementos que dão essa vida também, né? Que dão esse ar de botânico também. Exatamente, que leva pra gente pro jardim, né? Eu falo que assim, é levar um pedacinho da natureza pra dentro em forma de arte. É um pedacinho da natureza em forma de arte dentro da sua casa. É isso, gente. Sua mensagem para quem tem medo de cuidar de flores, de vasos, de plantas, de arranjos botânicos. Tenha. Eu já matei um monte de planta. É, gente, todo mundo mata planta, até jardineiro, paisagista, especialista também mata planta. E aprender, a gente aprende no dia a dia. Tem a primeira, aí vai pegar gosto, aí quando você descobrir que você consegue manter uma planta viva sem matar, daqui a pouco a casa tá cheia, né? Depois que tem a primeira, que você não mata a primeira, vai pra frente. Então, eu acho que vale. E foi o que eu falei, né? Os arranjos estão aí. As plantas, às vezes, não se adaptam. A gente às vezes, tem um pouco menos de cuidado. Dá pra fazer manutenção, substituir. E elas vão estar sempre belas. É isso aí. O segredo é o quê? Colocar a mão na terra. E apreciar. E curtir. É isso aí, gente. Essa é a Milena Saiber, paisagista, designer botânica. Aprendi demais com você. Muito obrigada pela sua presença. Vou deixar aqui, gente, os contatos dela para que você possa conhecer mais do trabalho dela lá no Instagram, @MilenaSeibert, como tá escrito aí na tela, ó. Milena Seibert, como está escrito aí na tela, e tem o WhatsApp de contato também, que é o DDD 11, número 949554785, 949554785. Obrigada, viu, Milena? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. E nós vamos agora a um breve intervalo, já voltamos, continue com a gente. Já voltamos com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua companhia. Já tivemos nosso jardim aqui hoje. Agora é hora de falar de adrenalina. Vamos falar da psicologia da adrenalina. Por que será que tantas pessoas se arriscam em esportes radicais? Quem está aqui para comentar esse assunto com a gente é a doutora Adilene Carvalho, psicóloga clínica. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Eu já vou deixar aqui o número do nosso WhatsApp para que você que está em casa possa participar com as suas perguntas, suas dúvidas. 3337-5886, DDD 11, como está aparecendo aí na sua tela. 3337-5886, número do nosso WhatsApp, para que você mande suas perguntas para a doutora Adilene. Doutora, muita gente tem pavor de esportes radicais. Não consegue nem brincar naqueles brinquedões de parques de diversões, né? Mas tem muita gente que gosta demais, até ama e até diz que precisa para se sentir realmente vivo. Queria que você falasse, psicologicamente falando, as diferenças entre esses dois tipos de pessoas. Maravilha, boa pergunta. A questão maior é que a OMS já identificou, através de estudos, que existem pessoas que têm uma predisposição, até genética, através dos genes, a correrem mais riscos. Então, essa busca pela adrenalina também pode ser um fator genético. Olha. Algo que era desconhecido antes de 2002, por exemplo. Então, se colocar em comportamentos de risco é um fator que pode ser comportamental, a pessoa está sempre buscando se desafiar, se colocar em situações de limite, e outras já não têm essa necessidade, né? Então, tem fatores ambientais aí, fatores comportamentais. Então, se é um ambiente onde a pessoa está sempre em volta de amigos que desafiam, porque o meio também influencia, sim, os amigos influenciam. Então, a pessoa pode vir a desenvolver comportamentos de risco, por meio de influência também. E se ela já tem uma predisposição genética de gostar e ter essa sensação ali, porque o que a gente percebe é que existe o fator das sensações novas, a busca por algo novo. Então, é uma pessoa que está sempre buscando por algo novo. Além de se desafiar na questão do limite, ela está buscando por uma sensação nova. E essa geração tem muito disso também.
E acho que muda um pouquinho conforme os anos vão passando, não? Sim, a gente vai tendo uma prudência Quando maior. a gente é novo, a gente não tem muito medo, acha que nunca está no perigo, não é verdade? Verdade. Eu mesma tinha muita vontade de praticar alguns esportes radicais. Não pratiquei, não, mas tinha muita vontade quando eu era novinha. Depois que eu virei mãe, acabou essa vontade, ó, foi embora. Exato, porque o fator da adolescência, por exemplo, traz essa síndrome do tudo posso, nada vai me acontecer, eu não tenho noção real do perigo, até porque eu estou em desenvolvimento cognitivo, então eu não avalio muito os riscos. Então, quando a gente amadurece e entra na fase adulta, a gente passa a ter mais não só um controle inibitório, que a gente fala, mas é uma questão também de prudência. A gente passa a ter cautelas maiores, ainda mais quando a gente se torna mãe, pai. A gente pensa, não posso correr tanto risco assim, né? É isso aí, mudam as responsabilidades, Muda, né? exatamente. Não é mais só eu, agora tem um pequenininho ali, né? Sim. Doutora, você sabe me dizer o que acontece no nosso cérebro quando a gente passa por uma situação de adrenalina? Existe uma descarga dopaminérgica, né? Então, um neurotransmissor do prazer, a adrenalina, juntamente com a dopamina, aciona como se fosse uma descarga mesmo. Então, é um alto nível, vamos dizer assim, de disparo, como se, alguns termos, algumas metodologias falam de descarga dopaminérgica junto com uma questão de surto de dopamina. O termo surto é porque é uma quantidade exagerada. Tá. Então, isso acontece no cérebro de maneira que a pessoa consegue, inclusive, ter uma sensação de quase morte também. Então, é aquela coisa, eu estou desafiando, eu sei que aquilo ali pode me levar a um risco iminente de morte, mas eu me coloco naquela situação porque a sensação de liberdade, de limites ultrapassados. Freud explica muito bem, se a gente for pela linha da psicanálise, que é a questão da pulsão da morte, né? Pulsão de vida e pulsão de morte. Então, o ser humano, alguns testam a esse nível de quase morte. Eu me colocar nessa situação, no meu cérebro, é como se eu estivesse mesmo tendo uma descarga. Apesar do medo, Apesar do medo, o prazer compensa. o prazer é Pra essas compensatório. pessoas. Exatamente. E entra essa questão da recompensa. No nosso cérebro funciona como um estímulo muito alto de recompensa. Eu superei, né? Eu fui além daquilo que qualquer outro ser humano talvez não fosse capaz. É desafiador, mas traz essa recompensa no cérebro também. Tem um lado positivo de tudo isso? Da pessoa até superar medos, superar ali desafios mesmo, uma pessoa que muitas vezes tem dificuldades de enfrentar alguns desafios na vida mesmo, de repente passa por uma situação como essa, de vivenciar ali, né, um esporte radical e passar por esse momento de medo com adrenalina, com esse prazer, essa recompensa, e de repente ela fala assim, não, superei meu medo. Por exemplo, gente que tem medo de altura. Sim. Sim, a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha com o que a gente chama de dessensibilização. Então, a pessoa que tem uma fobia de altura, ela vai ser desafiada, claro, aos poucos, a tratar a raiz do medo, quando começou, tudo. E quando ela chega num determinado estágio, nós colocamos a pessoa a ir enfrentar esse medo, né? A colocar-se em situações onde ela possa se colocar numa altura, mas de maneira segura, que fique bem claro que toda a condição, mesmo os esportes, tudo que a gente fala aqui é visando todo o monitoramento, todo um equipamento, tudo que não vai colocar a pessoa em risco. Sim, empresas que sejam registradas corretamente, nos Perfeito. órgãos corretamente, enfim. Perfeito. E aí ela pode mesmo se colocar nessa dessensibilização aos poucos, gradualmente, para que ela possa superar esse medo de altura. Ou de velocidade, que seja. Tem pessoas que têm traumas de velocidade porque se envolverem em acidentes, né, de carro, esse tipo de coisa. Avião, exatamente. Muita gente, né? Tem Sim. medo de avião. Sim. Não é nem de altura, é do avião mesmo em do si. avião, sim. Né? De tudo que passa ali dentro e todas as emoções que passam ali dentro, né? Mas aí, nesses casos, vai desenvolver uma autoconfiança, vai elevar a autoestima da pessoa. Tudo isso é o lado positivo, né? Sim, tem o lado dos esportes radicais, eu diria que é desafiador, mas tem esse lado de que não é todo mundo que faz. Então, quem se propõe a fazer com toda essa questão da segurança em volta, né? Ela vai desenvolver mesmo a coragem, né? Primeiro que não é todo mundo que tem essa coragem, então ela vai se ver única nesse sentido
trabalhar a confiança, a autoestima, a liberdade, né? Essa condição, nossa, eu sou livre, até que ponto, né? Eu consigo trabalhar isso sem me colocar em risco também, sempre tendo esse parâmetro do risco. Além dessas fobias que nós falamos aqui agora, pode ser interessante para quem tem, por exemplo, ansiedade, um estresse muito elevado nesse cotidiano corrido que a gente leva. Não sei, pode ser bacana também para aliviar? Sim, a gente vive uma rotina muito desenfreada, caótica. Então, quando se propõe a fazer atividades desse tipo, é como se eu quebrasse essa rotina. E a ansiedade patológica, existe a ansiedade normal, que fique claro, né? Todos nós temos um nível de ansiedade que é o suportável. Todos nós, quando estamos diante de situações diferentes, novas, temos um nível de ansiedade que não é comprometedora. A patológica, ela paralisa. Então, pessoas que têm o transtorno diagnosticado de ansiedade, elas são desafiadas também a fazer coisas novas por ela, criar novos hábitos e também hobbies. E o hobby pode entrar numa viagem, né? Pode entrar num esporte que possa também desenvolver isso nela. E é o desconhecido, mas o fato dela se propor a fazer algo novo vai trazer todos esses elementos de autoconfiança, segurança, para que ela perceba que ela é capaz. Né? E isso pode entrar assim como um antídoto para a ansiedade também. Se a pessoa se propõe a fazer um esporte radical, eu gosto, mas eu tenho medo, mas eu queria superar esse medo e até eu acredito que se eu fizer, eu vou superar o medo de outras coisas na vida, né? De repente pode ser aí um caminho. É importante que ela tenha um atendimento psicológico antes para se entender? É importante, porque é autoconhecimento. Às vezes ela não sabe por onde começar e na terapia o autoconhecimento vai trazendo esses estímulos para que ela se permita coisas novas e que ela também tenha a consciência de que ela é capaz. Eu vejo muito na clínica pessoas que morrem de medo da solidão, por exemplo. E aí, o que a gente propõe? É desenvolver essa questão da solitude. É bom estar na sua companhia, é bom você fazer algo por você. Então, a gente trabalha isso. Agora, quando a pessoa vai para o extremo, né? Porque em alguns casos tem um extremo, a pessoa busca constantemente se colocar em risco. E aí a gente tem que entender se não é já um comportamento autodestrutivo, se a pessoa já não tem a tendência. Porque a gente está falando de esportes, mas tem pessoas que vão para o vício de drogas, algo ilícito, né? Nesse sentido, então a terapia ajuda muito. É claro, eu até ia tocar agora nesse assunto mesmo, né? A gente teve um caso muito triste, uma fatalidade que aconteceu, né, nesses últimos dias. Uma jovem, 21 anos, que acabou sendo arremessada sem cordas num esporte que se chama pulo de corda, né? Pulo com corda, só que foi sem corda. Infelizmente, a gente se solidariza com a família, enfim. Uma situação muito, muito complicada, né, que aconteceu, aquilo que você falou. As pessoas podem, sim, existem esses esportes, mas que seja realmente uma empresa regulamentada, com tudo certinho, né? Exato. Uma inspeção realmente de segurança e etc e tal. Era um caso que, não sei se a informação está correta, mas ela já tinha dado mais de 10 saltos. As pessoas estão sempre buscando renovar essa adrenalina. A gente tem um colega, uma pessoa que eu conheço, que ele saltou numa altura semelhante, 40 metros, e agora ele quer saltar numa altura o dobro, né, daquela que ele saltou antes, né? Então, eu queria entender, assim, até que ponto é saudável, quando se torna um vício. Sim. É importante dizer que, pelo DSM, que é o diagnóstico que a gente utiliza, não existe uma doença relacionada a isso, ok? Mas é observado que é o comportamento de risco. Quando a pessoa busca se superar, até o nível da superação, tudo bem, todos nós, como seres humanos, precisamos nos superar. Mas se colocar em risco constantemente é uma questão que precisa ser observado. O porquê disso? O que ele busca com isso? Além do prazer, da adrenalina, né? O que ele quer provar com isso? Então, cada indivíduo tem a sua motivação, vamos dizer assim. Essa jovem, infelizmente,
já tinha esse hábito, vamos dizer assim, se não me engano, professora de educação física. Sim. Professora de educação física, então vamos entender que ela era adepta dos esportes. Sim. Né? E diante dessa fatalidade a gente percebe que foi ela, mas poderia ser qualquer outra pessoa Sim, ali, com né? certeza. Naquela situação. Então, quando que a gente percebe que não é saudável? Quando isso passa a se tornar algo muito constante. Né? Uma vez ou outra, isso quer dizer o quê? Que eu quero superar, eu quero testar meus limites. Tem pessoas que buscam também como ciclos novos. Eu quero nesse novo ciclo fazer isso como uma meta, né? Uma meta desafiadora. Mas se isso se torna algo rotineiro, onde que a pessoa vai parar? Esse é o problema, né? Porque se 40 metros não é suficiente, 80 daqui a pouco, ela está escalando o quê? Everest. Nada contra. A vida da pessoa precisa ser colocada como algo precioso, ela precisa ter o senso de preservação também. O ser humano não pode perder esse senso de autopreservação. Então, quando ele se coloca constantemente nisso, é perigoso porque ele pode estar também se colocando numa condição de: será que minha vida importa tanto assim? Porque eu estou colocando minha vida em risco. É uma pergunta que a pessoa deve se fazer? É uma reflexão a ser feita. Será que vale tanto a pena assim? Porque eu estou me colocando... qualquer fatalidade, como houve, ou um acidente, alguma questão assim, eu estou colocando a minha vida. E ali é algo, alguns esportes não tem, né, não tem chance de você resgatar, que foi o caso dela. Então, é algo a se pensar. O meu senso de importância de vida, o que eu estou buscando nisso? É só uma superação mesmo? É só uma adrenalina? Porque realmente é uma descarga interessante. Com certeza. É uma descarga que eu acredito que você não sinta em qualquer situação, né? Só em situações realmente extremas. Vamos lá, a gente tem pergunta de WhatsApp que está chegando aqui no nosso telefone, DDD 11 3337 5886. Esse é o nosso número para que você participe também do nosso programa. E o nosso público interagindo, doutora. Vamos ver a primeira pergunta na tela, por favor. Perguntinha do Gael Montenegro, de Joinville, Santa Catarina, doutor. Ele diz: boa tarde. Eu gosto muito de andar de motocicleta em estradas e sinto uma sensação de liberdade enorme. Isso significa que eu sou uma pessoa que busca adrenalina ou pode ter outro significado psicológico? Boa. A moto em si, um instrumento, um veículo que traz essa sensação de liberdade. Mas não vejo por que ele se vê como alguém diferente, mas alguém que já provou, tem uma experiência diferenciada dos demais. E na estrada, penso eu, né, ele consegue impor uma velocidade. Mas tem que tomar cuidado com essa velocidade, né, Gael? Cuidado com a segurança, a sua e a dos outros, né? Exatamente. É questão de respeitar os limites de velocidade, né? Não se colocar desafiando os próprios limites ali da velocidade também. É isso aí, tem que tomar cuidado sempre, né? Mas é gostoso, né? Sim, é gostoso. essa Quando sensação. você tem ali alguma atividade que você tem essa sensação de estar livre, é muito gostoso. Muito bom. E ele tem o controle, né? Porque ele está dirigindo a moto. Então, essa sensação de controle ali sobre as rodas. Isso aí, está nas suas mãos. Mais uma perguntinha na tela, por favor, diretor. Olha lá, doutora, agora a pergunta da Eloá Mendonça, de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Obrigada, Eloá, pela participação. Ela diz: tem uma filha adolescente que diz que assim que fizer 18 anos, vai começar a se aventurar nos esportes radicais. Só que isso me preocupa muito. Qual deve ser a minha atitude como mãe? Como expor minha preocupação com a segurança dela sem parecer controladora, doutora? Olha, excelente pergunta também. Porque os pais sabem o que é melhor para os filhos, só que os filhos vão querer viver as próprias experiências. Então, nós sabemos disso porque já fomos adolescentes e o adolescente jovem busca viver assim com intensidade as suas experiências. Então, mãe, para que você não fique nessa berlinda entre ser controladora e ser extremamente protetora, é falar da sua preocupação de uma maneira, um diálogo aberto, dizendo quais são os fatores de risco envolvidos nisso, né? Então, dá para viver experiências sem colocar a vida em risco. E essa decisão, depois dos 18 anos, ela quer dizer que é por conta dela. Isso. Penso eu, né? Senão ela já teria feito antes, pelo visto.
E acredito até que, dependendo do esporte que ela queira Tem que ter praticar, autorização, né? talvez precise ter 18 anos, né? Uhum. Para que ela tenha essa autorização, para fazer, né? Mas é isso aí. Como que a gente diferencia coragem de comportamento imprudente? A coragem, todos nós temos que ter em algum momento da vida. A coragem, ela é importante, porque ela é uma iniciativa, uma proatividade, aquilo que vai te impulsionar a fazer algo que exige de você um esforço ou algo a mais. A coragem é um ato necessário. Agora, a imprudência é quando você age na impulsividade, vamos colocar assim. Então, atitudes impulsivas, elas geralmente são imprudentes. Então, a impulsividade anda lado a lado com a imprudência. É isso aí, tem que tomar cuidado, né? Tem que ser prudente. Interpretar corretamente Ser ali corajoso, mas não se colocar em risco a ponto de ser imprudente. É isso aí, o que está se passando. Mais uma perguntinha de WhatsApp na tela. Temos agora a pergunta do Pedro, de Parnaíba, Piauí. Obrigada pela participação. Ele diz: olá a todos. Tenho 62 anos e sempre sonhei em fazer um voo de balão. Existe idade certa para buscar experiências que tiram a gente da zona de conforto, doutora? Olha que interessante. É um voo de balão. Um voo de balão. Gente, não existe idade para poder fazer coisas novas. Muito pelo contrário. É importante que ele possa se permitir essa experiência. Né? Então, vá em busca, mas dentro daquilo que nós falamos, de uma maneira segura, fazer algo que realmente vá colocá-lo na experiência, sem trazer nenhuma sequela, nenhuma condição. Mas é importante, enquanto estamos vivos, temos que viver essas experiências, nos colocar, porque é o que nós vamos deixar, as nossas histórias. E sempre buscar coisas novas ajuda também na cognição, né, doutora? Sim, ele aos 62 anos, ele está se permitindo socialização, sair da zona de conforto, literalmente. Porque a tendência é as pessoas quererem descansar, fazerem viagens mais tranquilas, né? E não, nesse caso não, Tá se né? desafiando, é aventureiro. Não, é bacana viajar sempre, né? Gente, essa é a doutora Adilene Carvalho, psicóloga clínica maravilhosa, trouxe aqui esclarecimentos importantíssimos pra gente. E você pode conhecer mais do trabalho dela lá no Instagram, @psicoadilenecarvalho, psicoadilene Carvalho, como tá aparecendo aí na sua tela, eu já sigo. Curta os conteúdos e você também pode seguir e conhecer mais da doutora e do trabalho dela. Obrigada, doutora. Até a próxima. Muito obrigada. E nós vamos agora a um breve intervalo. Já voltamos. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Ótima tarde a todos que nos acompanham. Agora é hora de artesanato por aqui. Roda a vinheta. Quem está aqui com a gente hoje é Del Carmen Vilar, artesã especialista em juta. Tudo bem, Del Carmen? Prazer te ver. Igualmente, bem-vinda. Você também, sempre muito elegante. Obrigada. Maravilhosa. E sempre trazendo seus trabalhos lindíssimos aqui pra gente, né? Pra montar aqui a nossa mesa, enfeitar o nosso estúdio. E que as pessoas criem aí na sua casa. A opção de hoje, ou sugestão, é um avental bem fácil. Pra ninguém falar, não vai dar pra fazer. Você que trabalha com cozinha, faça tema de cozinha. Eu trouxe aqui o tema da juta, que ela é plantada na parte norte, tem 11 mil famílias no Olha, plantio. gente, que coisa mais linda. E eu trouxe o estêncil referente à Amazônia e eu coloquei 2 botões de trabalhadores aqui. Você pode colocar o que você quiser, aí um fuxico, uma renda. Olha que lindo, gente. Depende do tema. Ele é uma peça inteiriça só e eu fiz canaletas bem fáceis hoje. E essa juta, ela é a juta I33, ela é com fios de algodão. Porque vocês geralmente conhecem essa F9, que ela com o tempo e o sol, ela vai oxidando e vai ficando com esse tom que eu ainda gosto mais, que parece um cautori antigo, né? Vai dando uma amarelada, é isso? Aqui, por exemplo, eu coloquei já um tema de chá, de café.
Você que tem, por exemplo, uma loja que vende café, faça o tema do café, vai ficar bonito. Faço Nossa, muito tá para lindo, baristas. tá lindo esse tecido aqui, né? Sim. Olha, gente. Esse tecido. Esse tá bem trabalhado, Tá, esse né? tá. Esse daqui, ó, tá num tecido importado, E você pode mandar bordar. bordado, Del Carmen Vilar. Ou o logo da sua marca, quem tem pão, padaria, Tá pizzaria. Ou a menina... Tem um aplique aqui embaixo ainda, ó. Também, tem, pus umas rendas, né? E deixei um bolso para guardar o celular. Ó, mais um. eu forrei com tema Vamos de virar café, aqui ó. pra mostrar? A gente pode fazer forrado, que a pessoa, às vezes, você sabe que a juta, às vezes, solta uma pequena penugem, que é o forro, vai ficar um acabamento mais bonito. E a frente aqui, você pode fazer com tema de café. Eu costumo fazer o avental e aí eu faço a bandana do forro pro barista. Aí ele já fica completo. Muito legal para vender como um conjunto mesmo, né? Para quem está em casa, quer trabalhar com juta, é uma excelente dica, gente. Você já faz com o nome, sim, da pessoa, do local, da pessoa, do faz, restaurante, do café. Faz com essa dica, também. né, da e bandana. pode fazer a luvinha também. Ó. Aí você vai para a luva, dá para fazer os jogos americanos. Aí você faz o conjunto completo. Eu geralmente... Achei bacana aqui que tem uma passagem aqui pro fio, é isso? Para você regular o tamanho. E amarrar aqui, no Olha, pescoço que da legal. pessoa. Você pode colocar um fio de tecido de algodão, tricoline, uma fita também de cetim, o que você quiser. Eu trabalhei com um fio de juta, é o mesmo fio que ele é, você vê a indústria criativa. Esse aqui, geralmente, é utilizado para acabamentos de anabela, de sapatos. Aquele que vai palha. embaixo no do salto, né? É a alça do meu avental. Lindo. Eu uso muito em cachos, em acabamento. Ah, mas eu não tô achando difícil de encontrar esse material. Eu Sugestão? Eu posso indicar onde tem para vender, qual o site que vende. E você pode colocar um tricoline, uma faixa de 10 centímetros, você dobra, faz de 5 e vai passar pela canaleta. Só que a canaleta, aqui na lateral, vocês terão que ampliar, que eu fiz para 1,5 centímetro. Aí precisa ver a grossura da alça para que passe na minha canaleta. E tem um couro também, né, que você sugeriu. Sim, o couro, o que a gente pode trabalhar? Nós podemos pegar o avental, colocar aqui 2 argolas, fazer a alça de couro, 2 argolas aqui, fazer aquele couro cruzado que tem nas costas, que geralmente chefe de cozinha em televisão, eles usam aquele. Super fácil. Aí vocês teriam que comprar os helioses, as matrizes e as alças de couro com aquele regulador, né? É facinho, fica chique, lindo, só que vai gastar mais. Esse aqui, o custo, ele é bem baixo, praticamente você só vai gastar 1 metro, nem isso, de juta. Ainda a lateral dá para você fazer uma necessaire ou um jogo americano. Olha. Você pode criar a mesa inteira, Clara. Os jogos, a cestinha de pão, nós já fizemos jogos aqui. E fazer a linha toda da cozinha, não precisa ficar só no avental. Porque aí você já oferece para o seu cliente. Na hora de vender, é um todos os conjunto produtos. todinho, né? Fica lindo, né, gente? Pode até incluir o avental no meio. Sim, o avental, você já colocando, você já vende. E é muito legal o avental, porque aquilo que você falou é tanto para mulher quanto para homem, né? sim. Tem muitos churrasqueiros, muitos homens hoje chefes de cozinha. A mulherada também em casa, então dependendo do tema que você coloca aqui, de repente não coloca o lacinho, mas o trabalhador aqui, ó, fica a coisa mais linda. Você pode colocar um botão, mulher pode pôr um fuxico aí, ou pode bordar, ou pode deixar sem nada, que também vai ficar bom. Tá. Se quiser pôr argola, já não vai pôr aí. Eu coloquei essa sugestão porque eu estava pensando no plantio, no produtor e tudo mais, né? Aqui foi o tema de juta mesmo, né? bem Você campo. pensou mesmo na fabricação do tecido. Da fibra. Da fibra, né? Na verdade. É porque são regiões ribeirinhas que são mantidas nas suas casas, né? Que plantam, cultivam e a empresa produz o material e aí eles me passam para a criação. Cada um no seu quadrado, né? É isso aí. E Então, hoje tem até estêncil, né? Aqui nós temos um estêncil e nós vamos utilizar. Esse estêncil compra pronto. Não tem? O que vocês podem fazer? Vocês poderão desenhar e riscá-lo, cortar com estilete sobre o desenho.
Mas compra pronto, que você, 14, 15 reais, sai muito mais fácil, vem pronto. E tem de tudo quanto é tipo, tudo quanto é tema, né? Tem. Extenso é muito bacana, bem versátil, facinho de trabalhar. Bora aprender então? Vamos. Mas antes, lista de materiais na tela, por favor, diretor. Olha aí o que nós vamos usar hoje, gente. São 80 centímetros de juta I33, como a Del Carmen disse. 2,5 metros de fio de juta de 1 centímetro de largura, né? Stencil com tema de floresta, pincel, tinta para tecido, 2 botões de madeira, 2 laços de fita e 4 metros de debrum bege, assim que fala? O debrum é esse material Esse- que a gente faz o acabamento em bolsas. Tá. Quando usa o forro, ele não desfia. Ah, não tem o debrum. Coloca um viés. Sabe aquele viés de algodão dobradinho? Sim. Acabou. Por que eu coloquei esse acabamento? Primeiro porque a juta ela desfia, vai evitar de passar o zigue-zague na borda para ela não desfiar. E o acabamento, ele fica bonitinho, ó. Sim. Claro, põe um tema parecido, né? A cor próxima à juta e vocês trabalharão sobre ela. Chama-se debrum, que vocês vão achar na loja como aquele viés para acabamento de bolsa de tecido ou bolsa de couro ou sintético. Ele é baratinho, só que vem um rolão. Tá. Não tem, põe o viés. Ah, eu não tenho, não quero pôr nada. Então, o que vai fazer? Pega o zigue-zague, vai passar em toda a volta antes de fechar o avental. Senão ele vai desmanchar, vai lavar e vai desfiar. Não tem jeito. É Tá uma bom. fibra natural, tá? Então, o que eu vou precisar? Um molde. Ele tem aqui, essa daqui, a medida certa, sem ampliação. Depois Tá. vocês vão ampliar 4 centímetros de todos os lados, as bordas, o fundo e as laterais. Ele tem 78, por exemplo, eu sou baixinha, 78 tá bom. A Clara já é uma pessoa mais alta, eu já colocaria uns 85, para ficar mais bonitão, né? Senão Viu? fica um aventalzinho pequenininho. Eu tô de salto, né? viu, gente? É, mas ela é alta e ela é bonita Não tô nessa mesmo, viu? altura toda, não. Tem 64 na parte inferior. Aqui eu deixei 22, pode deixar maior, como vocês quiserem. E aqui esse corte, gente, eu deixei 42 centímetros. E aí vocês farão a curvatura até chegar aos 22. Se tem 64 menos 22, vai dar 42. Então deixa 21 de cada lado aqui e faz uma curva. Como é que dobra e corta para ficar tudo igual? Senão Certo. sempre fica torto, Que viu? foi o que você fez aí. Fiz. Próximo passo. Aumentou sempre 4. Por que eu preciso de 4 a mais? Porque depois nós vamos dobrar para deixar essa medida certinha. Ok. O próximo passo, então nós cortamos, eu vou dobrá-lo, olha. Primeiro a gente vai dobrar aonde? A última dobra e costura são as canaletas. Tá. Por quê? Eu dobrei a lateral, vou dobrar aqui mais ou menos 2 a 3 centímetros. Se eu deixar 4, eu vou deixar 4, aqui eu deixei 3. E eu vou alfinetar. E o que eu faço? Eu vou até a máquina e vou pegar o meu debrum, eu coloco em cima um meio centímetro para a parte de dentro e vou costurar de um lado do outro. Ele vai ficar assim duplo. Tá. Claro que vocês utilizarão a linha da mesma cor como acabamento. Sim. Não vai colocar de outra cor que vai ficar feio. Com certeza. Mesmo aqui o branco ele sobressai, você acredita? E dá a impressão que é branco. Tô Mas é um vendo. branco meio encardido, né? E essa Assim. daqui praticamente não dá pra ver, né? É. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar as duas laterais, dobramos, passamos o debrum. A parte do fundo, vou dobrar, passo o debrum. Também. Parte superior, tudo a mesma coisa, mesmo beabá de Castro Alves, né? É isso aí. Nós dobramos aqui 4, a parte superior, e vou colocar o debrum. Por último, que eu venho, e aí eu tenho que pensar, qual é a grossura do passante que eu vou passar aqui? O meu tem 1 Um centímetro. centímetro. Então eu deixei mais ou menos 1,5, para também não deixar muito apertado e você sofrer na hora que vai passar. Sim. Como é que eu vou passar o fio? Uma agulha sem ponta, eu pego e vou passando sobre a abertura. A abertura tem que ser mais ou menos 1 centímetro a mais que a grossura do seu fio, para não sofrer e não ficar enrugada depois com aquele tirante ali, que Tá. não vai nem em volta depois, né? Sim.
Não, e outra também, né? Para regular e ajustar o tamanho dele, porque tudo vai depender se a pessoa é mais magrinha, né, ou não. Aí também é importante que esteja tranquilo, né, para puxar como tá esse daqui. Com margem de folga para que ele corra, né? Qual é o objetivo aqui? Para vocês adaptarem o tamanho que vocês quiserem. Se a pessoa é mais baixa, mais alta, quer colocar mais em cima. Ah, mas eu não acho, tira. Põe uma fita de cetim que isso vai suportar peso, né? Porque vai colocar coisa no bolso, sabe como é que é, né? Ou algum tecido também, se ela fizer uma alça, né? De repente ela coloca um tecido aqui no bolso, como você fez, e faz uma alça com esse mesmo tecido. Ou se não, pode comprar aquela alça chique, fininha, ela vende a partir de 2 centímetros, dá para passar. Qualquer coisa que dê para passar, até um cadarço grande dá. Só que aqui, o que eu trabalhei? O próprio fio da juta. Aqui essa juta de algodão com fio de algodão. Aqui eu já tenho a F9 ou C9, que é a que vocês conhecem, que é aquela mais escura. E eu trabalhei para que combine e seja harmonioso o avental inteiro. Ok. Então, bora pro bolso? Aí o bolso, então aqui o que nós concluímos? Debrum em tudo. Acabou. E passa um acabamento mais ou menos assim, perfeito, para não ficar feio. Sim. O bolso, eu deixei uma altura de 35 centímetros de cima para baixo. Aí o bolso, vocês poderão colocar um tecido, como eu coloquei aqui, né? Esse que a Clarinha mostrou, para um chá ou o que vocês quiserem. Ou vocês pegarão um estêncil, aqui eu peguei tipo floresta amazônica, passarinho, árvore, o que vocês quiserem. Vocês utilizarão um pincel chamado pituá ou batedor, ou aquelas brochinhas também dá. Se a brochinha estiver muito aberta, coloca uma fita crepe para que dê firmeza à sua peça. E pinta antes de costurar? Eu costumo pintar antes, porque às vezes fica muita borreira, faz outro bolso, né? Tem esse problema. E se você for costurar já fixado no bolso, coloquem uma cartolina ou um papel que é capaz de passar, porque a juta ela é toda vazadinha, né? Ô, Del Carmen, o tempo voou aqui. Vou pedir para você finalizar, né? E pintar. É só bater, Só mostra como é que faz. Bate sobre o desenho e o nosso bolso vai estar pronto assim. Exatamente assim. Então, ok. E eu gostaria... Aí espera secar, obviamente. Acabou. E costura em volta aqui. Clarinha, eu queria convidar vocês, eu vou estar numa feira de artesanato grande, acho que vocês irão, a Mega. E vamos cobrir, Mega Artesanal. As oficinas do stand de juta serão todas gratuitas, com brindes, eu vou estar no stand, ensinando um monte de coisa lá para vocês. Eu sei que a fila é grande, são 20 mil pessoas por dia. Sim. Se quiserem dar um abraço, um beijo, estarei lá em julho com vocês também, aqui da RIT. Isso aí, a gente pretende te visitar lá e aprender mais com você, porque tem sempre mais a aprender com Del Carmen Vilar, viu, gente? E tem outras artesãs também para vocês se inspirarem, porque o artesanato é uma inspiração. Vocês vão ver 500 mil vitrines. São quantos expositores? Nossa, aulas de monte. Vocês se perdem. Um dia não dá para conhecer tudo, né? E procurem ver tudo que tem na juta, os fios. Eu vou dar muita oficina com fio, com bordado, o avental também, eu vou dar de brinde e vai ter muito sorteio lá para vocês. Olha, dá para aprender um tanto de arte, como você disse, né? Oficina de tudo quanto é artesanato diferente. De repente a pessoa está buscando aí uma área e ainda não se encontrou, vai se encontrar. Se não for no stand da juta, vocês terão milhões de coisas. Abre o cérebro, vem a criação. É muito bom. Eu adoro estar porque a gente aprende. A vida é uma aprendizagem, né? Constante. Do começo até o fim. Gente, tem muito mais para você aprender com a Del Carmen Vilar Artesã lá no Instagram, @Del Carmen Vilar, tudo junto. No YouTube a mesma coisa, Del Carmen Vilar, como tá aparecendo aí na tela para você. E tem também o WhatsApp de contato, que é o DDD 11, número 973360108, 973360108. Del Carmen, obrigada, viu? Deus te abençoe. Sucesso sempre. Até mais. Até a próxima.
E assim a gente encerra o nosso programa de hoje. A você que ficou com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe o restante do seu dia, da sua tarde. Beijo grande, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.